todos. Inicialmente, eu quero agradecer as presenças das pessoas que estão aqui aflitas e outras que não puderam comparecer, que pelos informes, vereador Alain, são mais de 2.000 pessoas aflitas no município, proprietários de ciclomotores. Quero agradecer às autoridades que estão aqui presentes, que respeitaram os convites e vieram prestigiar a população, porque todos nós somos empregados do povo e como tal devemos nos comportar, mas lamentavelmente temos o desprazer de verificar o plenário vazio, esvaziado pelo prefeito, porque tem medo do povo. E os vereadores que não compareceram e não justificaram, para mim a resposta virá em 2016 pela população ilhéense, porque os senhores passarão a ser cabo eleitorais deles. Em relação ao capitão, que seria, na minha opinião, a peça mais importante, talvez até mais do que o prefeito, nessa sessão, lamentavelmente não compareceu e não justificou, mas tudo isso será explicado aqui. Inicialmente, o que nós temos que explicar para os senhores e senhoras é de que ninguém está querendo nada que agrida a lei. O que nós estamos querendo é que o prefeito de Ilhéus seja igual aos prefeitos de outras cidades, com pessoas civilizadas. Só para abrir uma janela, nós observamos aqui só pessoas de semblante humilde. Se essa casa aqui tivesse com pessoas tudo bonitinho, arrumadinho, maquiado, estava lotado aqui de vereadores, lotado de autoridades. É isso que me irrita. É isso que me deixa magoado. Mas nada melhor do que um dia atrás do outro. Nada mesmo. Pois bem, o que nós estamos defendendo aqui, e eu vou mostrar que quem quer defender o povo, defende. Quem não quer faz de conta. É que quando começaram as apreensões das cinquentinhas, eu fiz um estudo e cheguei à conclusão de que essas apreensões são ilegais e imorais, e mais do que isso, covarde. Vou explicar. Prestem bem atenção. Todos aqui sabem perfeitamente que há muitos e muitos anos existem cinquentinhas e nunca foi exigido que as pessoas tivessem a autorização para condução ou a carteira, classe A. Ora, está previsto, vereador Roland, vereador Ivo, vereador James, vereador no CTB, está previsto que tem que ter, viu, comandante? Nós não discutimos isso. O que nós discutimos é de que, para que em Ilhéus ocorressem essas apreensões, essas ingestões, esse funcionamento, teria que haver, não tem que haver, uma lei aprovada pelo município na sua casa legislativa. Não existindo esta lei, todas as apreensões foram ilegais. Por quê? Porque é muito claro, não se pode exigir de alguém algo que não exista uma previsão legal. E essa previsão legal, no caso vertido, ou seja, no caso concreto,
não foi regulamentado, que é o artigo 129 e 130 do CTB, para que o município pudesse, vereador Alain, que eu quero agradecer pioradamente a presença, bem como dos demais vereadores que aqui estão, necessário se faz que exista uma lei, e eu vou mostrar um arcabouço de um relatório chamado de parecer de alguém ligado ao Detran de Itabuna, que não desvirtua do que nós estamos falando aqui. Preste bem atenção. Prestem bem atenção. E eu estou gostando porque estou todo mundo atento e todo mundo vai sair daqui hoje dizendo: eu quero os meus direitos. Eu votei. Exijo respeito. Político é meu empregado. Vocês têm que dizer isso. E político tem que fazer o que está na lei, mas tem que respeitar os nossos direitos também. Ainda que não exista a lei em si. Exemplo estão aí. Uma série de coisas, salário atrasado de funcionário, não paga o que merece, e lá não fere a lei não. O que fere é isso aqui. Pois bem, olha o que alguém disse recentemente. Mais uma vez, somos convocados a nos posicionar sobre um tema bastante polêmico, e por ser polêmico tem que ter cautela, tem que ter cuidado, viu, meu comandante? Por ser polêmico tem que ter cautela, tem que ter cuidado, e que ocupou espaço no noticiário nos últimos dias. Trata-se do que é permitido ou proibido na circulação e condução de ciclos motores, popularmente chamado de, entre aspas, cinquentinhas. Fizemos um estudo aprofundado sobre o tema e trago aqui as respostas para as principais dúvidas da população, com base principalmente no Código de Trânsito Brasileiro e nas resoluções do CONTRAN. Primeira dúvida: cinquentinha é um veículo automotor e pode circular na rodovia? Eu não vou falar muito sobre isso, porque é desnecessário. Todo mundo sabe que é um automotor, mas se pode circular em rodovias, eu não vou explicar isso porque não é tema do momento aqui. Vocês só circulam internamente, só na cidade. Então nós não vamos discutir essa outra parte agora para não perdermos tempo. Eu vou pular essa parte. Diz o artigo, veja bem, o artigo 57 do CTB, que o ciclo dos motores deve ser conduzido pela direita da pista. Não vou colocar isso, porque aqui não tem direita de pista, não tem nem esquerda, só tem o errado, todo mundo sabe. Eu vou falar sobre isso, vereador Ronaldo. Se não tem a pista direita, vou falar o que não tem, não vamos perder tempo. Agora que é interessante essa parte. O condutor de ciclo motor deve ser penalmente imputável, saber ler, possuir documento de identidade, CPF. Todo mundo sabe que precisa disso. Não vou falar também. O artigo 309, também do CTB, lê-se Código de Trânsito Brasileiro, diz: dirigir veículo automotor em via pública sem devida permissão para dirigir. Aí vem punição. Todo mundo sabe. Qual a dúvida em relação a menor pilotar cinquentinha? Todo mundo sabe que não pode, é proibido, é cinquentinha, mas não pode. Então também não vou falar. Aí vem agora a dúvida sobre emplacamento. Isso aqui preste bem atenção. Aí o cidadão diz, repare bem de que o cidadão se apegou para lançar a opinião dele. Ao me aprofundar, quem está dizendo isso não sou eu, foi um cidadão lá de Itabuna que fez um estudo. Ao me aprofundar nos estudos sobre tal premissa, eu tive a oportunidade de receber instrução do Major PM Ricardo Tasso.
Que é isso? Nada. Para mim não é nada. Receber a orientação para fazer um estudo não quer dizer nada. Comandante do Esquadrão Águia da capital do estado e oficial designado pelo Comando Geral para emitir parecer sobre o assunto, a fim de subsidiar a corporação na resposta do Ministério Público. O que significa dizer isso? Que o problema é tão sério que o próprio Ministério Público não tem discernimento, ou seja, não sabe como proceder no caso concreto. Mas aí, o pessoal que quer levar motinha para guincho sabe por quê. Mas não vamos dizer nada agora. Está aqui. O que é que acontece depois em relação a isso? Ele diz que ao analisar, está entendendo? Olha, a fim de subsidiar a corporação na resposta ao Ministério Público acerca das apreensões da cinquentinha nas operações da Polícia Militar da capital do estado. Significa dizer isso? O que está acontecendo aqui, vereador, estava acontecendo em Salvador. O povo reclamou, foi ao Ministério Público, o Ministério Público mandou que emitisse um parecer e foi feito um estudo para devolver a posição. Tudo bem. Ora, não analisar a situação jurídica, ele diz que vai para o artigo 120 do CTB, dispositivo que diz o seguinte: todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque, aí vai. Depois ele diz que deve ser reboque, semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do estado, no município de domicílio ou residência do seu proprietário. Aí ele vem e diz, mais na frente o artigo 129, é isso que interessa a todos nós, e que eu disse ao prefeito que a assessoria jurídica dele tem aquela coisa do lado da cabeça que cai para o lado. Não, cai para o lado, o chifre do gato, deve ficar em posição. Deve ficar, você deve conhecer. Pois bem, resultado. Preste bem atenção. Olha o que diz o artigo 129. O registro, preste atenção, vereador Alain, e o licenciamento dos veículos de propulsão humana, dos ciclos motores e dos veículos de tração animal obedecerão à regulamentação estabelecida em legislação municipal. Bom, eu quero abrir uma janela para convidar o capitão, a pessoa que estava mais interessada na presença dele aqui. Pegar uma cadeira aqui, pega uma cadeira aqui, por favor. A pessoa mais importante aqui hoje é do que o prefeito, na minha ótica. O que é que diz o artigo? O existe licenciamento, vou repetir. O existe licenciamento dos veículos de propulsão humana, dos ciclomotores e dos veículos de tração animal obedecerá à regulamentação estabelecida em legislação municipal do município ou residência do proprietário. Desta forma, preste bem atenção, desta forma, cabe aos municípios onde o trânsito é municipalizado realizar esta tarefa, mediante lei municipal, delegar competência ao DETRAN para realizar o registro de licenciamento do referido veículo, usando como base a lei estadual de licenciamento. Vou trocar isso em miúdo. Aqui em Ilhéus, o trânsito é municipalizado. E por ser municipalizado, para que o meu capitão mandasse apreender as cinquentinhas, ele teria que estar respaldado numa lei municipal. Esse é o primeiro ponto. Não existir na lei municipal, repito, apreensões ilegais e imorais. Ponto.
admitir que a interpretação equivocada, a exegese equivocada da Procuradoria do município, que induziu efetivamente o capitão a erro, e eu acredito que ele estava cumprindo ordens, e não foi nem talvez até do prefeito, ou de quem manda mais do que o prefeito. O que é que acontece? Teria sim que ter uma lei delegando ao DETRAN para que se regularizasse a situação das cinquentinhas no município. E é como quem diz aqui, é um militar que é diretor do Ciretran de Itabuna. Agora, para que eu estou fazendo essa situação? Para mostrar que Itabuna é uma cidade e Deus é outra. Lá tem quem sabe interpretar, lá tem quem sabe votar, lá tem quem sabe tudo, e aqui não tem nada. O problema todo é esse. A diferença é essa. Então, o que foi que aconteceu? Ele, e como diretor do Ciretran, determinou as apreensões. Ele não foi o secretário, como o capitão faz às vezes de secretário, que o secretário é o todo-poderoso Isaac, que manda em tudo. O capitão foi um apêndice da secretaria, recebe ordens. Pois bem, o que é que acontece? Esse mesmo cidadão que fez esse estudo, olha a conclusão que ele chegou. Ele diz assim: ainda segundo o Major Ricardo, que é lá do comando Esquadrão Águia, como a celeuma ainda não estava resolvida, é isso que tem que prestar atenção, porque eles estão pensando que eu chamei vocês aqui para fazer firula, e eles tentaram até impedir a sessão quando evitaram que os vereadores vieram, mas eu vou falar isso mais adiante. Como a celeuma ainda não estava resolvida, houve grande pressão dos revendedores desses ciclomotores, que viram despencar suas vendas, o que é verdade, aproveitando que o Detran da Bahia passou a cobrar o retroativo, outro erro, passar a cobrar o retroativo que não está na lei, não pode, principalmente onde tem o trânsito municipalizado, não pode. Pois bem, ele disse que o Ministério Público recomendou, olha quem recomendou, o fiscal da lei, o Ministério Público, fiscal da lei, recomendou que o Detran não mais emplacasse os ciclomotores, recomendando também que a Polícia Militar não apreendesse os ciclomotores por falta de placa. Itabuna é outra cidade lá. Não entrando no mérito sobre a cobrança dos equipamentos obrigatórios, não discutiu, o Ministério Público não entrou sobre a problemática da CNH ou da ACC, que é a autorização para a condução. Aí diz ele ainda: após diversas discussões técnicas envolvendo a Polícia Militar, Detran, Ministério Público, representado por doutora Rita Torinho, promotora pública do GEPAM, onde foram apresentadas estatísticas que associavam o uso das cinquentinhas a crimes. Ora, e que o objetivo de fazer essa regularização imediatamente seria para evitar crimes. Oh meu Deus, cara assalta de obus autopropulsado, aquelas tanques de guerra, de moto CB400, de caminhão, de qualquer coisa, cinquentinha que iria aumentar. Eu não me disse por isso na minha ótica. Cinquentinha que ia aumentar a quantidade de marginais. Isso é brincar com a consciência ali. Bicicleta não.
Aqui. Então, identificar a ausência de placa envolvendo os motores. Então, segundo ele aqui, equivocadamente diz que a promotora revogou a decisão dele de aprender. A promotora não pode revogar nada. A promotora opina, o promotor opina. Mas diz que é errado. Aí, o que é que ele diz mais? Assim, preste bem atenção, no dia 12/8/2013, olha, repare como Ilhéus é atrasado em tudo. 12/8/2013, comandante. 12/8/2013. Ficou acordado por todos num TAC, que é o que eu vou propor aqui, e o Ministério Público já tem conhecimento, eu vou explicar isso depois. Um TAC que a Polícia Militar da Bahia deveria continuar fiscalizando a presença da placa, além do uso de capacete, do CNH, do ACC, autorizando o DETRAN a fazer o emplacamento. Preste atenção. Autorizando o DETRAN a fazer o emplacamento, dando como prazo de até 30 dos 12, ou seja, 30 dos 12, 8, 9, 10, 11, 12. Deu 5 meses de prazo para regularizar a situação. Aqui deu 5 minutos para vocês perderem a moto. Pois bem, vai mais. Esse dia 30/12/2013, que foi o prazo desse TAC, de setembro, de acordo com tudo, para a Prefeitura Municipal de Ilhéus, ou de Salvador, desculpa, para a Prefeitura Municipal de Salvador, através da Trans Salvador, resolver as questões tributárias dessa transferência definitiva de emplacamento do ciclo motor para o DETRAN, por falta de estrutura do município para fazer os emplacamentos. Todos entenderam, né? Então, o município não poderia apreender, até porque só poderia ser a PM, no caso vertente, o município não poderia, através da secretaria. Então, estou mostrando todos os erros, todos os equívocos, que as leis são feitas para que sejam cumpridas, não para que alguém interprete como quer. Aí, ao ser informado da decisão na capital, aí quem está dizendo isso aqui agora é Gilson novamente. Ele foi informado dessa decisão na capital, de imediato levou o conhecimento de Dr. Clodovil, que é o secretário de lá do município de Itabuna, inclusive com cópia da Lei Municipal de Salvador, que é o que nós vamos fazer aqui, vamos exigir, ou não se pode apreender 50 de ninguém, e se apreender para dar testa. E quem não tiver coragem, me procura. Porque não tem base legal. Não tem base legal. E contra a lei eu brigo. Se o cidadão tiver certo, eu dou meu sangue lá. Vai me levar outro 50, 6, o que for junto. Mas não vai sozinho. Pois bem, ele conclui dizendo o seguinte, já estou concluindo. Atenção, pessoal. Por favor. Aqui. Inclusive com cópia da Lei Municipal de Salvador, para que entregasse ao prefeito de Itabuna, que lá tem, parece, prefeito de Itabuna, para que analisasse. De igual modo, levei o conhecimento a Dr. Clodoaldo, promotor de justiça de Itabuna, informando que nas ações de fiscalização do CIDETRAN Itabuna não estavam, preste atenção, olha aqui, em Itabuna eles estavam praticando as ações, mas ele comunicou ao promotor algo que estão querendo fazer aqui, que não fizeram ainda porque eu estou botando o dedo no suspiro, mas alguns já estão pagando, muitos já pagaram e outros estão pagando errado.
permitida a lei, que só pode pagar depois que tiver uma lei municipal, ou seja, vou repetir, ou regulamentando e trazendo a colação para o município fazer os emplacamentos, cobrar os devidos coisas que tem que ser cobrada, ou delega através de uma lei poderes ao Detran. E eles não devem cobrar retroativo. Mas vamos falar sobre isso depois. Vocês vão falar também. Todo mundo aqui vai ter direito de voz, principalmente o capitão. Aqui, ó. Olha o que ele disse aqui, ó. Mas se informei ao promotor que nós não estávamos cobrando ainda a questão do emplacamento. Agora, preste bem atenção, já encerrando o que é que ele diz. Vez que o município teria, aí isso, Rolando, que Vossa Excelência possivelmente estava questionando. Vez que o município teria que se manifestar, se devolverá ao Estado a competência para o emplacamento, ou se ele, o município, faria o emplacamento através do sistema próprio. Contudo, já está pacífico e não é objeto de mais questionamento em relação ao CNH e o ACC, porque o próprio dispositivo não discute isso. Porque o município não vai ter competência para expedir carteiras. É o óbvio. Aí sim. O condutor de ciclo motor, conduzir ciclo motor sem carteira, ele diz que é infração gravíssima. Só que essa infração gravíssima tem que passar por uma série de análises. Com penalidade, tá. Bom, conclusão desse estudo aqui. O município de Ilhéus não tem lei regulamentando nada sobre as cinquentinhas. Quem tem competência para apreender hoje as cinquentinhas? Nem o Estado, nem o município. Porque caiu de uma coisa que nós chamamos de vacatio legis. Não é isso, meu doutor? Que também aqui é bacharel em direito. Caiu na vacatio legis, na vacância da lei, no buraco negro. O que é isso? O município se arvorou de gado mestre, seu líder do governo, e pediu, chamou o sistema de transporte para si, certo? O sistema de transporte, a responsabilidade hoje é do município. Só que o município não teve até agora o cuidado de regulamentar o disposto no CTB, no Código de Trânsito. E não tem competência para ingerência no que está sendo discutido. Por sua vez, o Estado que transferiu a competência para o município não tem também mais competência. E só poderá agora ter através de uma lei que delegue poderes ao Estado. Então, diante desse imbróglio todo, eu fui o primeiro, e todos aqui sabem disso, a levantar o questionamento. Agora tem um bocado de gente aí querendo ser pai da criança. Não vai ser pai, não. Vai procurar o pai dos seus filhos em outro campo, não aqui. Então, veja bem, há muitos dias atrás, como eu não tenho acesso ao prefeito, eu disse ao prefeito de que ele consultasse a Procuradoria Jurídica,
analisasse a situação, para que pudéssemos sentar com vocês, dialogar como ele gostaria de dialogar na cozinha dos outros, quando vai tomar um cafezinho pedindo voto, comer um pedacinho de carne pedindo voto. Desse mesmo jeito eu pedi para que nós pudéssemos dialogar com ele e fizéssemos o que, na pior das hipóteses, o que foi feito em Salvador, o que foi feito em Pernambuco, o que foi feito em Santa Catarina, o que foi feito em vários estados da federação. Sentou, conversou e resolveu o problema. Eu disse a ele, ele me prometeu por mensagem que iria estudar o problema e não deu resposta. A resposta vai aumentar o efetivo de pessoas para apreender as notícias. A resposta era que estavam aprendendo 20, 30, passaram a aprender 40, 50. A resposta foi essa. Aí eu disse a ele, através, quem quiser ver está aqui, que eu deixei gravado, de mensagem, o dono da chineraia que viu e tem conhecimento, de que ele respeitasse o povo de Deus. Eu disse a ele que o povo de Deus está cansando. Cansou com o Valderico por menos coisa. O Valderico saiu, não foi por corrupção, não foi por causa disso não aqui. E o povo cansou e foi para as ruas. O povo cansou, por muito menos. E ninguém quer nada ilegal aqui não. Quer apenas que se respeite o que está preconizado na lei. Bom, quando eu disse a ele que iria fazer, não disse. Depois que eu marquei a sessão aqui na Câmara, eu fiz uma mensagem para ele dizendo, olha, não tinha necessidade dessa sessão se você respeitasse o povo, se você isso e aquilo. Eu disse que ele merecia. Se alguém quiser, eu leio aqui, que eu falei coisa aqui do Arco da Velha. Para ele fala, pode ser quem for. Pode ser Lula lá no inferno, pode ser Dilma lá no céu, pode ser o que for. Eu falo. Vai me matar, agora eu vou falar. Eu me meto do direito para quem eu defendo, eu falo. Ele chegou, cheguei, marquei a sessão. Bom, um dia um vereador que chegou, disse que estava ajudando a cinquentinha. Hoje, para minha surpresa, eu vi um negócio no Face que Ivo disse que ele fez um requerimento para suspender provisoriamente. O Jabes me disse uma coisa na mensagem, o vereador Ivo me diz outra no Face. Eu fiquei bobo. Que ele disse aqui para mim, está aqui eu mostro. Eu, na reunião do secretário, mas sabe por que eles fizeram isso? Sabe por que eles fizeram isso? Primeiro, por causa da sessão. Segundo, que povo tem medo. O político, principalmente político safado, tem medo de povo. Tem medo. Se pela de medo. Só é bom lá no gabinete. Mas na rua não enfrenta. Sabe por quê? Nós tivemos uma reunião e o capitão estava lá, o capitão que está aqui, ali na Justiça Eleitoral. E lá, pessoas ligadas ao prefeito, criticando a atitude dele. Não critica na frente porque depende. Mas não foi o capitão, deve deixar bem claro que não foi o capitão. Pessoas empregadas dele lá, inclusive de partido, criticando. E lá, eu levantei a lebre e o capitão estava lá. Juiz, promotores que estavam lá. Eu não vou dizer qual a reação, mas vocês podem imaginar. Bom, tenho certeza que levaram para ele. Ele fez uma reunião imediatamente com o secretário e mandou me dizer o seguinte: essa eu faço questão de ler, as outras não, que eu fiz pesada. Mas a que eu dei aqui, que veio leve, eu vou ler para os senhores. Que ele é pequeno, é um trecho pequeno. A primeira mensagem que eu mandei para ele foi assim. Eu estava hospitalizado e disse para ele assim: senhor Jabes, você ficou de ver possibilidade de resolver o problema de 50 dias numa reunião com as pessoas interessadas. Mais uma vez você me deixa na mão. O homem faz isso.
Tudo bem, fui obrigado a marcar uma sessão sem necessidade por falta da sua resposta. Gostaria de que você tivesse pelo menos consideração de dizer se vai ou não conversar. Se não quer conversar com equilíbrio, sei como proceder. Está aqui, eu mostro aqui para quem quiser. Sei como proceder. Todas as vezes que ele me ligou, fui elegante e o atendi. Você não me atende, tudo bem. Espero que nesse caso você responda, ainda que seja por mensagem, porque você tem memória fraca e esquece rápido das coisas. Isso é muito perigoso na política. Saudações democráticas. Aí ele veio e respondeu depois. Eu mandei 3 dias depois, ele respondeu. Não vi sua ligação. Eu tinha ligado, depois de ter cansado de ligar, eu mandei uma mensagem. Você fez um pedido que exige uma análise legal. Existem normas que submetem as autoridades constituídas e que precisam ser cumpridas. Estamos trabalhando com responsabilidade, quer dizer, vocês são responsáveis e eu também. Independente dos interesses eleitorais, por mais que sejam compreensíveis. Tenham que tomar cuidado. Aí veja agora, olha o absurdo. Aí para os vereadores, viu? Principalmente de oposição. Principalmente nós de oposição. Olha o que ele diz. Tenham que tomar cuidado. Por muito menos a oposição quis aprovar um voto de repúdio. Por muito menos a oposição quis aprovar um voto de repúdio. Quer dizer, ele teve medo do voto de repúdio. O voto de repúdio não foi aprovado porque a base dele, os vereadores, não deixaram. Mas ele tremeu na base. Viu aí que político treme na base? Viu aí que político treme na base? Quando recebe pressão? Tá aí. Pois bem. Bom, o que foi que aconteceu? Aí eu disse para ele, depois dessa resposta dele: senhor prefeito, é isso que os senhores têm que sentir no coração e na alma. Senhor prefeito, se trabalhar com responsabilidade é concordar com as apreensões de meios de transporte de pessoas humildes que estão tendo seus bens apreendidos e estão, como eu recebi vários telefonemas de pessoas chorando, comandante, chorando, porque correndo o risco de perder o emprego no meio da estrada, chorando, no meio das ruas, desesperado, correndo o risco de perder seus empregos, o que cria um problema maior social. E você dizer que isso é trabalhar com responsabilidade, eu botei entre aspas por ele que disse isso. Sinceramente, eu não sei o que é responsabilidade. Se você tivesse um cuidado, e procurasse estudar a problemática em relação às cinquentinhas. Alguém está ligando aqui. Em relação às cinquentinhas. Saberia que, inclusive em Salvador, o miserável ligando aqui está atrapalhando. É nisso que você goza. Aqui, inclusive em Salvador. Entendeu? Deve ser ele mesmo. O problema foi solucionado com o DAC e em outros estados está sendo resolvido com base no princípio da razoabilidade e no artigo 129 do CTB. Em Itabuna, preste bem atenção no que eu disse aqui, duro. Em Itabuna não foi diferente. O DETRAN começou a prender cinquentinhas pelos mesmos motivos legais, entre aspas. Sabe o que é motivos legais? Pelos mesmos motivos legais daqui de Ilhéus, e com interferência política, inclusive do seu cunhado Davidson Magalhães. As tais apreensões foram suspensas com orientação do secretário de transporte. Possivelmente
houve captação de votos. Aí está certo. Que, sendo para o seu sistema, está tudo certo. Agora, eu não posso, vereador Costa Araújo, não posso trabalhar em defesa da população exercendo o munus público, ou seja, a função pública. Porque eu sou oposição ao seu governo, e se você observar em uma das páginas de um tal Ilhéus da Depressão, manipulada por pessoas do seu partido, do PT, do Reúne Ilhéus e de outros marginais, eles estão associando o meu nome ao seu, quando diz que eu tenho interesse que você continue no poder. Isto é ainda um saldo de ter lhe apoiado para prefeito. Eu até compreendo o posicionamento do PT e das demais pessoas relacionadas que tentam me desgastar, mas você não é aceitável. Não posso aceitar ele, pois essa é uma questão isso é inaceitável, pois esta é uma oportunidade ímpar para se recuperar do mal que me causou no episódio da presidência da Câmara. Se nesse momento não tentar impedir que eu faça a defesa do cidadão de Ilhéus, você está, na minha opinião, prejudicando também a candidatura do seu próprio partido que tem o vice. Aí ele me respondeu, agora eu estou um segundo só. Olha o que ele me respondeu. Depois dessa reunião lá, sabe o que ele disse? Lá na justiça eleitoral, hoje, isso foi terça-feira, a reunião lá foi segunda. Aí ele mandou para mim, aí onde eu estou dizendo que ele fez isso mentir na rede social. Hoje, na reunião do secretário, autorizei o Sutran, após ouvir o projeto, a promover até o dia 30/9 um período de educação no trânsito. Assim todos terão oportunidade de conhecer as normas. Tudo dentro da lei. Abraço. Ó, eu mostrei isso aqui, senhores, para vocês perceberem como é difícil ser vereador sério. Vereador moleque que gosta de dinheiro é fácil. Sério é difícil, porque encontra esse tipo de embaraço na sua vida, na sua trajetória. Pois bem, dito isto, eu quero convidar o dono da Chinerai para que faça o uso da palavra. Vamos resumir, porque eu fui um pouco mais elástico diante da necessidade. Vamos ouvir o dono da Chinerai, o dono da... Só ele, um representante só. E um representante dos donos da cinquentinha. E depois vamos passar para o capitão a palavra. Então eu queria convidar Rangel para que fizesse uso da palavra.